Bom, pessoal, vamos retornando em nome de Jesus para nós continuarmos a nossa história de hoje, né? A nossa saga maravilhosa, falar desse livro histórico, né, gente? História é o forte, né? História é muito bom, eu gosto muito de história. Deixa eu contar para vocês uma novidade aqui. A partir de terça-feira que vem, agora dia 4 de agosto, tá? Eu vou contar exclusivamente para vocês aqui, dia 4 de agosto eu estou iniciando a minha licenciatura de História, tá? Então dia 4 de agosto, semana que vem agora, eu já inicio a minha segunda faculdade de licenciatura, a primeira de gestão comercial, agora a licenciatura em História, para a gente se tornar professor de vez aí, né? Com licenciatura e tudo. Então, pessoal, ore por mim aí, para que Deus continue nos abençoando, nos dê graça, né? Serão 3 anos de faculdade para a gente conquistar essa licenciatura e depois a gente vai estudando mais e mais aí, né? Tem a primeira licenciatura, depois pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim, vamos seguindo aí, né? Mestrado, doutorado para frente, né? Então a gente, ore por mim, me ajude em oração aí, porque vai ser 3 anos de muita correria, tá? Daqui para frente, e daqui 3 anos nós vamos nos encontrar de novo e eu vou falar para vocês que agora realmente serei professor, né? Com título do MEC e tudo, né, gente? Então, glória a Jesus por isso, né? Então, ore por mim que terça-feira que vem a gente já inicia a minha segunda faculdade de licenciatura. E vamos que vamos, porque Deus é digno de toda a honra e toda a glória, tá bom? Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Deus abençoe aí o pessoal que está retornando comigo. A Bruna, Deus abençoe, não tinha visto a Bruna aí, acho que está chegando agora, né, irmã Arlene? Tá, vai dar isso, pastor Perori, por nós vai dar certo, vai dar tudo certo, irmão Wilson, tá? Irmã Arlene, continue orando por nós, porque Deus está nos abençoando, né? Em plena pandemia, o Senhor está cuidando da gente e proporcionando vitórias para nós aí, tá bom? Vamos lá, gente, vamos falar então de Zorobabel. Lembrando para vocês mais uma vez que Zorobabel ele sai para liderar a reconstrução do templo e precisa de um sumo sacerdote, que agora vem o neto do último sacerdote, né, que é o Jesua, que é esses dois aí que vai comandar agora a reconstrução. Então o resultou antes do exílio liderou as práticas, Jesua liderou as práticas, né, religiosas, o que resultou na reconstrução do altar, ofertas de holocausto, a celebração da festa, do tabernáculo, dentre outras importantes ofertas ao Senhor, que voltavam a fazer parte dos moradores, né, daquele povo. Deus abençoe Guilherme e Pamela, que estão entrando conosco aí, tá bom? Carlos também, tá, gente? Deus abençoe vocês, tá? Então a história que nós estamos contando agora está no livro de Esdras, está no livro de Neemias, tá, gente? Está no livro de Esdras e no livro de Neemias. E nós vamos ver aí que Zorobabel volta com 50 mil pessoas para reconstruir o templo, com a missão de reconstruir o templo, financiado pelo governo persa. Jesua volta todo empolgado, trazendo, né, como sumo sacerdote as festas, a adoração ao povo, né, junto de Esdras, junto de Neemias. Então esse quarteto aí, gente, vai fazer um milagre, né? É um quarteto que vai trabalhar. E aí eu chamo para você a sua atenção e a minha atenção também, porque, irmãos, a gente às vezes acha que para que Deus possa fazer uma obra em algum lugar, em alguma região, algum bairro, né, precisa de uma multidão. Não. Deus precisa de um homem, né? Deus precisa de uma pessoa, um homem, uma mulher. Deus precisa de um ser humano, né? Deus precisa de alguém que esteja na brecha, disposto a encarar, né? Então, quando nós tivemos aqui o nosso livro de Escola Bíblica Dominical, e eu falava muito com vocês, e falei muito aqui no IBAD de Divinópolis, sobre a minha intenção de entrar na área da educação, justamente para crescer e tentar mudar alguma coisa na área, né? Na área de educação. Então eu falei para vocês agora há pouco da minha conquista agora a partir de terça-feira. A gente está retornando de novo na faculdade, né? Fazendo a licenciatura em História, e visando esse projeto futuro, tá? Entrar na educação, quem sabe futuramente Deus, já orei a Deus, falei, Deus, eu estou começando agora, mas daqui 3 anos a gente forma, daqui 3 anos o senhor já tem concurso público, daqui 3 anos você pode me colocar numa secretaria de educação, e a gente vai mudando, né, as coisas até chegar onde Deus quer que a gente chegue, né, para poder mudar algum patamar. Então Deus precisa de alguém na brecha, gente. Deus precisa de alguém na brecha. Não precisa de muita gente, não. Precisa de um Zorobabel, precisa de um Jesua, precisa de um Neemias com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra. Precisa de um Esdras com a biblioteca aberta. Tá? Precisa de um Jesua com o altar montado. Precisa de um Zorobabel com o coração disposto a trabalhar. Deus precisa disso. Tá? Não precisa de muita gente, Deus precisa dessas pessoas. Um quarteto que vai mudar o rumo da nação de Israel. Tá?
E isso foi representado lá em Ezequiel 37, sobre a visão do vale de ossos secos. Deus restaurando a condição nacional, a condição política e a condição econômica de Israel. Deus restaurou esses lados, e o espiritual, né, que é a quarta. Deus restaurou todos esses lados espirituais de Israel, o lado nacional, político, econômico e espiritual, em Ezequiel 37, o vale de ossos secos. Deus anunciou e fez através de Neemias, o lado nacional, Neemias, o lado espiritual, político, Esdras, Zorobabel, e também Jesua, o lado espiritual. Tá? Então, pessoal, é muito importante que você esteja na brecha para Deus te usar em tempo oportuno, tá bom? Bom, a reconstrução se deu debaixo de ataques e perseguições do maligno. Não ia ser diferente. O diabo não ficou satisfeito. Vai aparecer Tobias, Sambalate, vai aparecer samaritanos, que é a lição de escola dominical que eu vou gravar daqui a pouco aqui. Vai aparecer os samaritanos que vai perturbar, que vai escrever carta para o rei Artaxerxes, vai falar para ele: olha, o povo de Israel, você vai deixar esse povo crescer, esse povo não vai pagar imposto de novo não. Assim eles fizeram isso com a Babilônia, fizeram com a Síria, fizeram com o Egito, não vai te pagar imposto não. Ele manda embarcar a obra por 15 anos, sabe? Aí Deus tem que levantar Amós, tem que levantar Ageu, então, aliás, Amós não, Ageu, né? Tem que levantar Ageu. Então, pessoal, é um negócio que eles vão ter que enfrentar, né? Eu falei para vocês que tinha nações antes da Babilônia, Deus colocou eles na Babilônia para guardar eles, consertar e guardar, porque tinha nações que queriam morder por fora, tinha muitas nações querendo pegar Israel. Então a Babilônia foi uma certa proteção de Deus para eles, mas agora eles estão de novo na sua terra, toda bagunçada, toda destruída, e eles têm a função de reconstruir. Claro que a perseguição viria. O texto de Esdras 4, o capítulo 4 de Esdras, afirma que os povos inimigos de Judá e Benjamim, possivelmente os samaritanos, que fazia divisa, desejaram participar da iniciativa e cultuar com os israelitas. Não, deixa a gente participar, porque nós estamos na sua terra, nós queremos servir o seu Deus e tal. E os israelitas disseram: não vão participar. E aí, gente, começou a guerra, né? Samaritano não participa de culto judaico. Então começou aquela batalha. E aí o que aconteceu? Com a recusa veio por parte de quando a recusa veio por parte de Zorobabel e Jesua, houve um levante contra o projeto. Escreveram a carta para Artaxerxes e obra barrada durante 15 anos, mediante acusações e mentiras acerca dos judeus. O que pegou aí? Né? O que pegou aí, gente? Que Israel deveria ter levantado e orado a Deus. Sabe? Israel teria que ter erguido a cabeça. Não, os inimigos estão tentando atrapalhar. Escreveu carta para Artaxerxes. Aproveita a influência de Esdras, de Neemias, que era copeiro do rei. Aproveita a influência de Zorobabel, de Jesua. Aproveita a influência e vai no palácio e conversa com o rei, negocia. Não, se calaram. Aí se calaram e voltaram para casa e pegou o dinheiro da oferta que era para construir o templo. Já que não vai ter templo, vamos construir a nossa casa, vamos comprar armário novo, cama nova, um imobiliário novo, arrumar os portais da casa, arrumar tudo o que precisa. Aí Deus levantou Ageu. Vamos lá, vamos reconstruir. Tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. O resultado da perseguição do samaritano foi que Artaxerxes, que reinava naquele dia, o mesmo Artaxerxes aí de Esther, ordenou que os trabalhos parassem e fossem interrompidos. Você lembra lá no livro de Esther, o Ramá, o que ele queria fazer, né? O Amã, o que queria fazer lá com Mardoqueu, né? Queria matar. Então é aquela perseguição que havia, tá? Ageu e Zacarias foram importantes profetas de Deus naquele momento, porque trouxeram palavra de ânimo e incentivo à parte do Senhor. Esdras capítulo 5, verso 1 e 2. Então Deus levanta Ageu e levanta Zacarias. E é de Ageu a palavra mais querida por todos nós, né, vamos dizer assim, principalmente pelas irmãs do ciclo de oração, que gosta muito do versículo que Ageu citou, né? E a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então Ageu, por que ele cita esse versículo? Por que ele libera essa palavra profética? Porque a Bíblia diz que na reconstrução, quando Zorobabel começa a reconstruir o templo, a Bíblia diz que os mais velhos que tinham visto o templo de Salomão, que conheceram o templo de Salomão, ficaram chateados. Não é o mesmo jeito, não é o mesmo templo, não é o mesmo tamanho, não é o mesmo terreno, né? Não é a mesma coisa, e começaram a chorar. Mas havia aqueles meninos, os jovens que estavam dentro da Babilônia, que nunca tinham visto o templo, mas tinham ouvido falar. Então, qual que era a promessa? Um dia vocês vão sair daqui, vocês vão ver o templo do Senhor, e alguém contava a história de Salomão, a Deus entrando no templo, aquela coisa fantástica. Então subiu no coração daquela meninada o desejo de querer ver Deus operar. A Bíblia diz que o choro
dos mais velhos foi encoberto pela alegria, o júbilo e o choro de júbilo, né? E o grito de alegria dos mais novos. E Ageu viu aquilo ali e adorou a Deus, e Deus falou assim: olha, avisa que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. E aí entra a profecia a respeito de Jesus, porque a primeira glória que o templo viu foi a nuvem, estava obscuro, viram Deus dentro de uma nuvem, não viram Deus, né? Viu uma nuvem que entra dentro do templo, está encoberto. Mas a segunda glória é receber Jesus dentro do templo, e de fato aconteceu. Jesus foi apresentado no templo, e quando ele entra, cumpre-se essa promessa: a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Por quê? Porque a primeira glória, a primeira casa, que é a de Salomão, não teve Jesus, o Messias, entrando, não. Mas a de Zorobabel, que era menor, né, com pouco recurso, mas era menor, mas era o templo, ia receber o Messias. Então, irmãos, era uma grande festa para aquele povo, era uma alegria, né, para aquele povo. Mas passaram por esse período de interrupção aí, de quase 20 anos, até que Dario, o governante que liderou 520 a 486 a.C., procurou investigar a verdade dos fatos sobre os judeus, e descobriu que Ciro o Grande havia expedido um decreto. Olha o que os samaritanos fizeram: esconderam o decreto de Ciro. Quando Dario pegou lá na biblioteca e viu, olha, o decreto de Ciro vale. Por quê? Porque Ciro era maior, Ciro foi maior. Então ele vai, como o Ciro Grande, porque Ciro agora é adorado, idolatrado na Pérsia como o grande Ciro, o rei Ciro, o conquistador. Então vai, peraí, se o rei conquistador bateu o decreto, então libera. Aí Dario libera a reconstrução, né, e ele ordena a reconstrução, como cobriu as despesas, como também cobriu as despesas, tá, decorrentes dela. Esdras capítulo 6, verso 1 e 12. Não só apenas liberou a reconstrução, como também pagou. Tá aqui o dinheiro, faz. Irmãos, que coisa tremenda quando Deus acha alguém na brecha. Zorobabel escondeu, Jesus escondeu. A Bíblia diz no livro de Zacarias, no capítulo 1, acho que não fala memória, no capítulo 1, verso 3 lá, capítulo 2, verso 3, Jesua, né, ou Josué, com as suas vestes manchadas. Zorobabel é acusado de sonegação, né, diante do Senhor. E aí Deus levanta Ageu. Vai, Ageu, vai, Zacarias, fala por mim lá, que esses dois camaradas aí afrouxou o cinto, então agora fala por mim. Então, gente, Deus não gosta de gente frouxa, não. Afrouxou o cinto, Deus manda a correção. Aí levanta profeta, tá? Afrouxou, aí pastor Pedro, ó, palavra, é mensagem, né? Afrouxou o cinto, o profeta vem aí. Se afrouxar o cinto, vem profeta, dá mensagem isso aqui, né? O profeta vai aparecer. Então, pessoal, Dario ordena essa reconstrução, e por volta do ano de 515, a obra do templo foi concluída e a festa da Páscoa celebrada num grande Pentecoste, né? Um grande mover de Deus. E tá aí, ó. Na página 198, vocês vão ver aí. Deixa eu ver se eu pulei aqui. Tá aí na página 198. Tem um quadrinho aí dos reis persas, tá? Ciro o Grande, Cambises II, Galmatá Esmeraldes, que a Bíblia não fala, não cita o nome dele, Dario o Grande, tá? O Xerxes, conhecido como Assuero, esposo de Ester, Artaxerxes I, depois vem Dario II, esse Dario II é que vai desafiar a Grécia, e Artaxerxes II, que vai perder a guerra para a Grécia e vai virar escravo, tá? Então esses são os reis da Pérsia, que Israel esteve na mão dos persas aí até o reinado de Artaxerxes II, tá? Artaxerxes II, quando Israel teve na mão sob o governo desse povo aí, tá? Vamos lá. Surgimento de Esdras. Esdras é um nome abreviado, que segundo alguns estudiosos, pessoal, remonta a Esdraías, cujo significado ganha profundidade no hebraico. Gente, Yahvé ajuda. Eu participei de uma escola bíblica de obreiro que foi sobre Esdras. Eu nunca tinha ouvido falar sobre a história de Esdras. E quem ministrou para nós lá, gente, é um negócio assim interessante. A matéria foi sobre Esdras, o livro de Esdras, e quem ministrou para nós, o pastor Esdras Bento. Tá? Se você não conhece o pastor Esdras Bento, ele é escritor de livros, corretor de lições de escola dominical, que escreve escola dominical, escreve vários livros, é seminarista da Assembleia de Deus, pastor, ligado à CPAD. Depois você entra no YouTube, no Instagram, no YouTube, aí nas redes sociais, e procura lá, pastor Esdras Bento. Gente, é um camarada assim, de autoconhecimento hebraico. Eu nunca tinha visto alguém falar tão bem
sobre o hebraico, com alto conhecimento sobre o hebraico, como o pastor Ezra Bento, nas aulas que eu assisti dele. Tá? E ele trouxe esse assunto. Gente, é de uma profundidade o livro de Esdra. Eu tenho aqui, acho que eu tenho aqui, tem que procurar no meu estante aqui. Eu tenho aqui umas apostilas sobre Esdra, mas é de uma profundidade enorme. Mas é uma coisa tremenda assim, a vida de Esdra. Por isso que eu falo muito de Esdra aqui, porque eu estudei sobre Esdra. É fantástico o que Deus fez na vida desse moço, como Deus usou ele para projetar a Septuaginta, para mudar, para colocar a Bíblia na mão de Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande esparramar o Evangelho, a Bíblia para o mundo inteiro. Tá? Como é que Deus fez isso através da vida de Esdra? Então o próprio nome dele, num significado muito profundo, né, no hebraico, significa Yahvé ajuda. Tá? Os meninos, quando nasciam, recebiam esse nome dos próprios pais, em grande louvor a Deus por conceder livramento e proteção nas guerras. Então Deus ajuda, Yahvé ajuda. Olha que nome tremendo, irmão, né? Então não é à toa que ele levou esse nome, Esdras, tá? E Deus usava, os pais usavam muito essa influência, e o pai de Esdra usou esse nome aí, e com certeza valeu lá no futuro. Então quando você puder estudar sobre Esdra, tá? Procure sobre Esdra, o significado hebraico do livro de Esdra. Gente, é de uma profundidade enorme. Eu falei para vocês que eu sou apaixonado com história e estudo a vida de Esdra até hoje. É um dos personagens que eu mais gosto, tá? Eu sei que Moisés é um grande profeta, foi um grande legislador. Eu sei que Davi é um grande rei, tem muita promessa, mas para mim Esdra, né, não perde para nenhum dessa turma aí não. Esdra está no nível ali de Abraão para cima, tá, gente? De amigo de Deus para cima ali. Porque é uma pessoa que Deus usou, fenômeno. Um cara que conservou a doutrina dentro da Babilônia, conservou a biblioteca, conservou os livros, os pergaminhos judeus que Nabucodonosor pegou e levou para dentro da Babilônia. Ele achou tudo, trouxe para si, organizou, colocou escribas para aprender a língua do aramaico, tá? Então a língua babilônica é o aramaico, e o povo está lá aprendendo aramaico. Como é que eu vou depois, quando eu sair, como é que eu vou pregar hebraico para o povo que só sabe, entende aramaico? Então ele treinou vários escribas para poder falar em aramaico e hebraico também, tá? Ele treinou esses meninos, ele abriu uma escola. Julga-se que as sinagogas que foram abertas dentro da Babilônia, que começou o sistema de sinagoga começa dentro da Babilônia, julga-se que foi através dele as escolas, né? Então esse camarada investiu na educação, tá? Eu estava conversando com alguém hoje sobre aqui, vocês estão tendo aí nas escolas aquela apostila, a gente chamando ela de PET, né? PET 1, PET 2, PET 3 agora, do governo de Minas, que é para os meninos estudarem. Eu trabalho na gráfica aqui e nós estamos fazendo agora o PET 3. E aí, pessoal, o investimento aqui, o PET ficou aqui, um PET bonitinho, uma folha, um livro, né? Uma apostila bonitinha, ficou em R$23. E aí tem pai que questionou, e aí nós fizemos uma promoção de uma de R$13. Mas aí eu pego as duas e mostro para os pais, olha, essa aqui é 23, é colorida e tal, é bonitinha, a letra grande, dá para os meninos. Mas tem essa de 13 aqui que não dá para ver nada, é muito fraquinha, a letra bem miudinha. Os pais, não, eu quero a de 13. Então, claro, né, há uma condição financeira, cada um tem a sua condição financeira, gente, mas eu estava conversando com meu irmão hoje sobre isso, eu falei assim, olha, como nós não investimos em educação no nosso país. A gente acha caro investir um livro, a gente acha caro comprar um livro de R$50 para investir na educação. O crente acha caro comprar uma enciclopédia de R$300, ele acha caro, né, para poder comprar, para poder investir na educação. Gente, a educação é o caminho. A educação é o caminho. Deus fez isso, prometeu essa restauração lá em Ezequiel 37, quando fala dos ossos, né, dos nervos, dos ossos colando na carne. Isso é restauração nacional. Então, Deus, como é que se restaura o país nacionalmente? Falando do livro de Escola Bíblica Dominical, através da educação. Então, pessoal, Esdra é a pessoa que Deus levantou na educação para trazer restauração, adoração e culto de novo ao povo de Israel. É maravilhosa a história desse menino aí, tá? Também chamado de Azarias, lá em Neemias 10:2. Esdras, o sacerdote da linhagem de Zadok, pertencia à família de Seraías, morto por Nabucodonosor em Ribla, tá? Naquele episódio lá atrás. Era descendente do primeiro sacerdote de Israel, Arão, tá? Era descendente. Foi responsável pela liderança da segunda leva de judeus que regressaram da Babilônia por volta de 458 depois, antes de Cristo, né?
Então vai aparecer o nome de Azarias, filho de Seraías, tá? E olha aí, que interessante, né? Artaxerxes, o rei da Pérsia, expediu uma carta destinada aos judeus que estavam na Babilônia, às autoridades persas e a Esdra, tá? O teor dessa missiva girava em torno do convite ao retorno dos hebreus para Jerusalém e o apoio que deveria ser dado pelas autoridades. A Esdras orientou a escolher pessoas capazes de liderar sobre o povo. Sabe o que Artaxerxes fez? Artaxerxes, né, ou Assuero, chamou Esdras e falou assim: olha, está aqui, você governa. Escolha pessoas que liderem o povo. Escolha sobre a sua batuta, coloque pessoas para liderar a nação de Israel. Então, irmãos, Esdras quem? Né? Quem era Esdras? Esdras nada mais, nada menos que um dos maiores personagens da Bíblia, né? E na página 198 vai falar sobre ele. A primeira coisa que ele fez, olha, Esdras orientou a escolher pessoas capazes de liderar sobre o povo. Cerca de 1.500 famílias acompanharam o sacerdote, tá? Embora tenha percebido no caminho que nenhum levita tinha decidido voltar com eles. Constatando isso, enviou uma equipe para conclamar a vinda desses levitas. Peraí, chegou no meio do caminho, não tem levita? Esdras volta alguém lá atrás e chama os levitas. Tá? E 300 deles se prontificaram a ir para Jerusalém movidos pelo Senhor. Claro que na volta para Jerusalém tinha pessoas que não queriam voltar. Não voltar. Tem muitos judeus que não voltou da Babilônia. Ficaram na Babilônia, construíram comércio, casa, família, ficaram ali. Mas os nacionalistas voltaram para trás. E como os levitas não quis vir, ele chama os levitas lá. Aí o que ele fez? Ele conclamou um jejum. E lá em Êxodo capítulo 8, verso 3, Êxodo capítulo 8, verso 3, ele vai assim, pelo intermédio, Êxodo capítulo 8, verso 7, deixa eu ver isso aqui para a gente não ficar com dúvida. Pelo intermédio do jejum e oração, Deus se move para nos atender. Êxodo capítulo 8, deixa eu ver aqui, Êxodo 8, 10, não, deixa eu ver aqui, enviei 23. Isso, Êxodo capítulo 8, versículo 23, ele fala assim, ó: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele moveu-se pelas nossas orações. Aí tem uma tradução que fala assim: por intermédio do jejum e oração, Deus se move para nos atender. Dá tema aí para o ciclo de oração, viu, pastor Pedro? Dá tema aí para fazer festa de seguração aí, viu? Pelo intermédio do jejum e oração, Deus se move para nos atender. Cadê a Claudinene para pregar essa mensagem aí? Claudinene, prega essa mensagem aí, viu? Êxodo capítulo 8, verso 23. Então Esdras conclamou um jejum e Deus ouviu o jejum. Deus recebeu o jejum e ouviu a oração. Tá? E ele fala: por intermédio do jejum e da nossa oração, Deus se moveu a nos atender. Olha que coisa, irmão. Tá? Coisa tremenda. Esdras chamou os levitas, conclamou um jejum, tá? Constatou a realidade do povo. Tá? E falou assim: olha, o povo precisa de ouvir a palavra. Tá? Ele constatou isso. E a oração de quebrantamento, ele convoca o povo a orar, e aí ele faz a leitura da palavra, tá? E na página 200 você vai ver o resultado da oração aí. Quando termina de orar com lágrimas, prostração e confissão, houve um mover-se entre o povo, causando grande comoção entre as pessoas que choravam, com grande choro, entre homens e mulheres e até mesmo crianças. Êxodo 10 e 1. Por quê? Porque Deus operou, gente. Esse povo viu Deus operar, viu a mão de Deus. Esdras chega a dizer... A primeira vez que esse termo vai aparecer na Bíblia está no livro de Esdras. Ele fala assim: a boa mão de Deus está sobre nós. É a primeira vez que esse termo apareceu na Bíblia, da boa mão de Deus, que a igreja, que a gente pentecostais quase não usa esse termo. Eu uso muito porque eu aprendi. Mas a gente pentecostal, muitos pastores pentecostais não conhecem esse termo, a boa mão de Deus. Esse termo é muito usado pelos neopentecostais. R.R. Soares, o Valdomiro, quem mais? Aquele da Universal lá, gente. Oh, Jesus, esqueci o nome do homem da Universal. O Macedo, o Bispo Macedo, tá? Eles usam muito esse termo, a boa mão de Deus. E não é pecado usar isso não, porque Esdras foi o primeiro personagem a usar isso. A boa mão de Deus está sobre nós. Quer dizer, Deus tem a mão boa e a mão ruim? Não. É porque a mão direita de Deus significa juízo. E a mão esquerda de Deus significa misericórdia, tá? Na teologia. Mão direita é juízo. Mão esquerda é misericórdia. Então ele está dizendo assim: a boa mão de Deus, a esquerda, a boa mão de Deus está sobre nós. Ou seja, está gerando misericórdia. Tá, irmãos? Então que Deus tenha essa boa mão levantada sobre nós sempre, né? Usando misericórdia. E a oração de Esdras foi respondida. Estude Esdras, gente. Estude Esdras. Vocês não vão se arrepender. É um grande personagem e Deus vai dar vitória. Amém? Vamos falar de Neemias?
Senão eu fico aqui só falando de Esdras, né? Eu gosto muito do Esdras, tá? Ele chamou o povo, oração de quebrantamento. Agora vamos falar de Neemias, reconstruir os muros. Bom, restaurou o culto, agora vamos construir muro, né? Vamos restaurar, vamos guardar o povo. E não somente os muros, mas ele tinha a função de restaurar as 12 portas de Israel, tá? Então vamos ver isso aqui. A eficácia da oração e da ação. Neemias, o livro de Neemias narra os fatos ocorridos no período denominado pós-exílico. Saiu do Egito, saiu do cativeiro. Ou seja, o tempo contado após a saída dos judeus da Babilônia. Gente, é um livro também que eu gosto muito, porque é um livro dramático, né? Neemias com a colher de pedreiro na mão e com a espada na outra. Ah, Neemias, hein? Esse é valente. Seu objetivo foi manter vivo na memória os acontecimentos daqueles dias e os grandes feitos de Deus de Israel, além da sua gloriosa fidelidade. Página 203 aí, tá? Vamos ver quem que é Neemias? Esdras e Neemias formam só um volume, já falei isso anteriormente. Foi separados por Jerônimo, né, na Vulgata Latina, tá? Quanto à autoria, dá-se a autoria do livro de Neemias para Esdras, tá? Atribui a esse sacerdote o livro de Neemias, tendo feito uso da memória de Neemias, tá? Mas quem que era o Neemias? Neemias, cujo nome significa o Senhor tem compaixão. Ó a boa mão de Deus aparecendo de novo aí, ó, né? Esdras, o Yahvé ajuda, boa mão de Deus, e Neemias, o Senhor tem compaixão, boa mão de Deus de novo, tá? Era filho de Acalias, irmão de Anani, tá? Neemias 1, capítulo 1, verso 1 e 2, e capítulo 7, verso 2 também aparece sobre essa referência. Aparece na história quase um século depois que os primeiros judeus retornaram a Jerusalém. Um século, 100 anos depois que Zorobabel trouxe a turma, Neemias vai chegar. Por quê? Porque Neemias é aquele personagem que recebe a notícia de que ele pergunta: como é que está a obra lá? Alguém vem lá de Jerusalém visitar o rei e fala: como é que está a obra lá? Ah, a obra está parada. Está tudo parado, o samaritano levantou. Aí ele chora, ele se derrama, ele ora, aí ele vai no rei e fala assim: rei, tem misericórdia. E o rei dá a carta para ele. Aí ele vai como copeiro do rei descer para Jerusalém para ajudar na reconstrução. Quando ele chega lá, o caos está tomado, todo mundo desanimado, ninguém quer mais nada. E aí ele fala assim: que é isso, gente? Por que parou? Parou por quê, né? Parou por quê? Fala: não, vamos retomar. Aí ele começa, irmão. Quando Tobias e Sanbalat descobrem, a casa cai, o trem fica estreito lá, né? Então ele aparece 100 anos depois aí, né? Os primeiros judeus retornaram a Jerusalém com Zorobabel. Por volta de 445, Neemias conduziu a terceira leva de judeus e retornou à sua pátria, a cidade do grande rei Davi. Em Suzã, capital da Pérsia, ocupava cargo de copeiro de açoeiro. Importante função naquela época, pois era quem provava o vinho que seria bebido pelo monarca. Antes do rei beber o vinho, Neemias bebia. Se Neemias morresse, o rei não bebia, né? Agora, se continuasse vivo, pode beber que não está envenenado. Olha que função, irmão. Que serviço é esse, né? É um emprego que nem me desse 10 mil reais eu queria, né? Ser experimentador de vinho do rei. Misericórdia. Nem se me pagasse 100 mil por mês eu topava um negócio desse, irmão. Uma importante observação é que os copeiros geralmente eram eunucos, tá? Embora não se tenha certeza especificamente quanto a Neemias, se Neemias era eunuco ou não. Mas provavelmente eram eunucos, porque os copeiros eram eunucos. Por que era eunuco? Porque os copeiros transitavam dentro do palácio e transitavam entre as concubinas do rei. Então, para que eles não pudessem ter relações com as concubinas, eles eram castrados, tá? E aí muito deles até se tornavam afeminados, tá? E vai aparecer muitas histórias de eunucos afeminados. E Neemias, com certeza, foi um eunuco do rei Assuero. Após voltar de Jerusalém, uma viagem de mais de 1.500 quilômetros, com duração de cerca de 4 meses, Anani, irmão de Neemias, traz notícia que o povo de Jerusalém estava passando miséria e dificuldade. 4 meses depois que o homem saiu de viagem, chegou. Né? Além do que os muros da cidade estavam fendidos, rachados, e as suas portas queimadas a fogo, ainda pelo Nabucodonosor. Irmão, ao ver aquelas palavras, o copeiro se irritou, ficou triste, assentou, chorou, lamentou muitos dias, até que jejuou e orou a Deus. Aí Neemias vai perante o rei, conversa, tá? A Bíblia diz que ele alcança a favor do rei, olha aí, tá? Ele vai alcançar a favor do rei. Depois, ele volta para Jerusalém, né? Autorizado com carta de recomendação, direitinho, bonitinho, pregador da noite. Aí chega lá, tem o Tobias e Sanbalat, né? E aí eles vão
Sambalat era um horonita, o que indica que procede de Bet-Eron, em Efraim, ou de Oronaim. Os papiros de Elefantina se referem a ele como governador da Samaria. Tá? Então ele tinha influência. Sambalat tinha influência. A sua oposição a Neemias tinha, portanto, motivação política. Tá? A reconstrução de Jerusalém eliminaria Samaria como centro político da Judéia. Tá? Se Jerusalém é restaurada, Samaria perde poder, perde fama. Tá? Tobias, um amonita, provavelmente governava a área a leste da Judéia, próximo a Jerusalém. Ele era um subordinado de Sambalat, ou estava em íntima colaboração com ele. Então eram dois trambiqueiros, né, que queriam continuar corrompendo, né, o dinheiro público. E agora, se Jerusalém é reconstruída, acaba a farra, né? Acaba a farra. Se a Lava Jato aparece, acaba a farra. Eu falei, não, peraí, gente. Deixa eu tirar um videozinho que está aqui, que chegou. Aí, se acaba a farra, né? Aí fica complicado. Então, eles vão desafiar Neemias, eles vão tentar entrar. Não deixa a gente ajudar Neemias de jeito nenhum. Vocês aqui, vocês não sobem. Irmãos, deixa eu ensinar para vocês uma coisa. Deixa eu ensinar para vocês uma coisa aqui. Deixa eu só parar o vídeo aqui, deixa eu lançar o outro áudio aqui para nós não perdermos aqui isso. Agora eu vou lançar o outro áudio aqui, vai ficar bom. Não se faz acordo com o inimigo. Tá? Não existe acordo com o diabo. Não existe acordo. Eu vou fazer um acordo com o inimigo aqui. Tobias e Sambalat é inimigo. É maligno. Não tem acordo. Deixa a gente subir para avacalhar a obra. Deixa. Você já viu que, irmãos? Eu trabalhei numa empresa onde tinha um pessoal que era bom de serviço. Então, às vezes, quando a gente contratava umas pessoas lá e vinha uns rapazes, uns homens bons de serviço, e eles chegavam todo empolgados, nossa, eles trabalhavam, tudo que você pediu, eu era encarregado da empresa, tudo que você pedia para eles fazerem, eles faziam. Era uma potência, não. Tinha uns meninos lá novos, de 16, 17 anos, tudo que eu pedi para eles, eles faziam. Era uma potência esses meninos. E até homem mais velho também do que eu. Na época eu estava com 24 anos, eu tinha homem lá 40 e tantos anos que eu coordenava eles. Então era uma potência. Passavam os meses que ele misturava com os demais da turma, os antigos, os que tinham 20, 30 anos de empresa, acabavam a empolgação, não queriam trabalhar mais. O fulano tal não se esforça, eu também não vou me esforçar, e a gente acabava mandando embora. Então, pessoal, se Tobias e Sambalat entra, desanima a turma. Então não existe conversa, não existe acordo com o diabo, não se faz acordo com o diabo, com o inimigo. Sim, não, passou disso, é procedência maligna mesmo. Tá? Não existe acordo, com o diabo não se faz acordo. Tá? Não se faz acordo com gente avacalhadora da obra. O fulano tal tadinho, ele está vacilando, vamos dar um cargo para ele na igreja, né? Para ver se ele conserta. Não existe isso. Tá? Põe no cativeiro, 70 anos lá, joga lá. Mas não existe acordo com gente que dá trabalho, tá? Até que Jesus restaura ele, tá, gente? E Tobias e Sambalat queria acordo e Neemias disse não. Pobres sendo enganados pelos ricos, tá? E aí você vai ver aí, eles começam a enganar o povo, tá? Começam a andar no meio do povo querendo enganar. E aí, nós vamos terminar falando aí sobre a perseverança, tá, de Neemias, que mesmo diante de toda a batalha, de toda a dificuldade, de toda a perseguição, construiu as muralhas em 52 dias, né? Ele colocou aquilo tudo de pé. Então o muro é edificado, olha aí, página 207, para a gente encerrar esse capítulo 3 aqui. Bastaram 52 dias para que os muros fossem edificados, com toda bagunça aí, tá? Todas as pessoas tentando atrapalhar aí, trazendo grandes benefícios para o povo. A palavra do Senhor foi lida, e depois de muitos anos a festa do tabernáculo celebrada. Esdras orou, relembrando a fidelidade, tá? Pessoas vieram habitar na cidade, além de música, coros, confraternizações. De longe pôde-se ouvir o júbilo de Jerusalém, conforme está registrado em Neemias 12:43. E houve uma grande festa aí. A marca de Neemias era o cuidado que demonstrava para com a obra do Senhor. Não somente restaurou os muros, mas como também recolocou as 12 portas de Israel. Tá? Depois vocês procurem estudar sobre as 12 portas de Israel aí, né? E vocês vão ver que cada uma delas tem um significado a respeito da salvação. E ele restaurou tudo e deixou prontinho para o povo entrar, e estava guardado esse povo, tá, gente? Então essa é a história do nosso personagem Neemias aí. Leia o livro de Neemias, pregue sobre Neemias, tá? Porque vale a pena, porque é um livro muito bom, tá, gente? Vamos falar de Esther? Vamos falar de Esther no pequeno tempo que nos resta aqui para a gente encerrar essa aula, essa parte da aula. Depois o Instagram me derruba e eu volto para falar dos dois personagens que nós temos que falar, Caleb e um outro personagem aí que é benção, tá?
Nós vamos falar de Jabes e Caleb, tá bom? No capítulo 5. Capítulo 4, vamos falar de Esther, exemplo de confiança inabalável em Deus. Vamos falar sobre a nossa personagem Esther? Há quem diga assim, vamos falar eu gosto muito de falar desse termo aqui. Vamos falar da nossa pequena Esther, mas de pequeno não tinha nada. É uma grande mulher, mulher virtuosa que salvou uma nação. Tá? Embora o livro de Esther foi muito questionado, tá? Por Jerônimo, por alguns teólogos, porque ele não apresenta o nome Deus. No original, o pergaminho não apresenta o nome Deus. Então, é um livro apócrifo, porque não tem o nome Deus, mas não é isso, gente. É um livro histórico de Israel que mostra a boa mão de Deus. É uma história que está acontecendo ao mesmo tempo que Esdras, Neemias está acontecendo, né? O livro de Neemias, Ageu, Esdras, tá ali, Zacarias, todos esses livros estão acontecendo no mesmo tempo. Esther está ali, defendendo a pátria. Enquanto Esdras, Zorobabel, Neemias está lá em Jerusalém reconstruindo, lutando por lá, Esther está garantindo aqui o bem-estar desse povo, tá, gente? Porque é claro que o inimigo ia atacar de todos os lados. Então o livro de Esther leva o nome da mulher, que seria a grande personagem do livro, exercendo um importante papel na história dos judeus. Seu nome significa estrela, tá? E brilhou, né? Uma estrela que brilhou. O contexto histórico do livro se desenvolve na Pérsia, quando Assuero estava no poder no 5º século a.C. Quanto à autoria, discussões correm em torno de Mardoqueu, Esdras e Neemias. No entanto, não se tem certeza sobre quem de fato narrou. Esse aqui também eu não sei afirmar para vocês não, né? Se foi quem afirmou. Tem alguns que a teologia discute aqui, mas eu já pesquisei, dá para afirmar. Mas esse aqui realmente não dá para afirmar, porque Esdras e Neemias estão fora de Jerusalém. E só tem Mardoqueu lá dentro, né? O tio dela. Então ficou assim um negócio, né, difícil. Mas enfim... O que se cogita é que o escritor do livro era possuidor de grande conhecimento das atividades da vida cotidiana na corte da Pérsia, ou seja, era alguém de dentro do palácio. Pode ser Esdras, pode ser Neemias ou pode ser Mardoqueu, os três estiveram dentro do palácio. Tá? Qual que era o cenário? Tá? Qual que era o cenário da época de Esther? Qual que era o cenário aí na página 210? Tá, gente? O pessoal do áudio aí, que está nos ouvindo aí, me acompanha aí. Tá? O cenário de Esther, página 10. Esther entra no cenário bíblico por volta do ano 478 a.C., tá? Quando o rei Assuero estava no poder da Pérsia. 60 anos haviam passado desde que Ciro promulgou o decreto permitindo o retorno dos israelitas para a pátria. Bom, como é que ela entra? Quando Assuero, também chamado de Xerxes, ou Artaxerxes, completou 3 anos no poder, decidiu dar uma grande festa. Era costume dos reis, completava um ano, dava festa. Que durou 180 dias. Agora, gente, é normal fazer festa. Eu completei um ano de idade, vou fazer festa. O que não é normal é a duração da festa, 180 dias. Pessoal, pensa num rei que gostava de festa, esse tal de Assuero. 180 dias de festa. Tá? Estudiosos explicam que um dos motivos da festa era influenciar e despertar os líderes das 127 províncias. Nessa época aqui, diferente da Babilônia, que era um império só, a Pérsia chegou dividindo os países ali, dominados por província. Então, por exemplo, a Babilônia não é mais um país, é uma província. É um município da Pérsia, para vocês entenderem. Tá? Então eles colocaram regentes sobre esses municípios. 127 províncias, motivando-os a avançar sobre a Grécia. Tá? Então Assuero vai comprar uma briga sobre a Grécia. E aí depois a Grécia vai voltar com ele, só que não na época de Assuero, sim na época de Dario. Tá? Quando Dario vai desafiar a Grécia e vem Alexandre o Grande pelo mar. E quando Dario, a história conta, quando Dario subiu no alto do monte e viu pro mar, olhando para o mar, o grande exército todo com escudo de bronze, ele chamou de Mar de Bronze. Olha, a Grécia se tornou um Mar de Bronze. Foi a maior derrota deles da história. A Grécia devastou a Pérsia, né? Tudo porque Assuero comprou uma briguinha lá. Então, o fim da festa. No fim da festa, ele chama a sua esposa Vasti, né, que nega o pedido do marido, o rei. Então era costume das concubinas não dormirem no mesmo recanto do rei. Quando o rei queria ter a presença de uma das suas concubinas ou de uma das suas rainhas, né, ele a convocava. E nessa noite ele convocou Vasti. E ela falou assim, não, eu não vou, né, não quero e pronto. Tá. A gente não sabe se ela quis fazer uma gracinha, o que ela arrumou, o que deu na cabeça dessa mulher, que ela não quis ir lá na presença do rei.
E o rei puniu ela, expulsou ela, falou assim, já que você não vem, você não vai vir nunca mais, expulsou ela. E aí ele manda, fala, olha, alguém sobra, olha, já que Vasti foi embora, que era a mulher mais bela do reino, por que você não passa um pregão aí no povo de Israel, que tem as jovens mais bonitas, e manda trazer todas as novas, né, as moças novas, virgens, para o seu aras, para o seu recanto aqui, né? E aí você escolhe uma nova esposa. E aí o que ele fez? Passou o pregão, mandou buscar todo mundo. As moças novas, certa idade, chegou. E aí, nesse episódio que aparece Esther, ela vai surgir como uma pequena judia que vai ser levada ao palácio, não sabendo ela que é propósito de Deus, porque Deus vai revelar isso lá na frente. Tá? E aí, o surgimento de Esther. Tá? Então esse era o cenário. Olha o cenário como é que é na página 210 aí. Tá? O cenário era esse. Tá? Ela entra dessa forma e veja o que aconteceu. Dario, seu pai, havia feito uma tentativa de subjugar os gregos, que foram frustradas. Uma batalha que ficou conhecida como Batalha da Maratona, os persas, apesar de toda a fama e poder, foram derrotados pelo general Milcíades. Tá? Na grande festa chegava o fim, quando Assuero pediu a Vasti, sua esposa. Eu falei que ela negou. Com a cabeça fresca e o coração arrependido pelo ato impulsivo que tivera, Assuero tentou voltar atrás da decisão tomada, mas a lei persa não permitia a revogação. Foi então aconselhado a buscar outras mulheres. Assuero tinha esse negócio. Quando ele expulsou Vasti, ele arrependeu, mas a lei já não permitia mais. Bateu o anel no papel, acabou. Né? E aí é possível imaginar um concurso de beleza sendo realizado para escolher a mais bela donzela. Nesse momento surge Esther, tá? Que está lá. Havia então um homem judeu da fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita que foram transportados de Jerusalém com os cativos, tá? Junto com Jeconias, rei de Judá, o qual transportava Nabucodonosor. Ele saiu lá na primeira leva, né, na segunda leva. Este criara a Radassa, o nome dela vai aparecer Radassa aí, que é Esther, filho do tio, tá? Ela apareceu como Radassa, outra hora como Esther. Porque não tinha pai nem mãe. Enfim, a moça era bela, de aparência, formosa, à vista. Morrendo seu pai, sua mãe Mardoqueu tomou conta da menina. Tá? A escolha de Assuero não foi tão rápida. 4 anos se passaram até que Esther, que já tinha caído na graça de Hegai, ou Agai, o chefe da guarda das mulheres, fosse eleita a mulher mais linda do reino. Então ela ficou 4 anos presa lá no palácio, esperando o dia que ela fosse chamada. Então como é que funcionava? O rei, ele fez um concurso de beleza. Então toda noite ele chamava uma mulher para ver se ela era mais bela, para ver se ele se apaixonava. Então não era só chamar, ele se deitava com ela também. E aí Eva não gostei, manda embora. E aí essa moça saía da presença do rei, e se o rei não aprovasse ela nunca mais voltaria na presença do rei. Então para onde que ela ia? Ela ia continuar, ela ia ser concubina, né, uma escrava do rei, uma serviçal do rei para sempre. Não podia voltar para a terra, foi rejeitada pelo rei, não volta na presença do rei, nunca mais vai ver o rei. Vai ficar servindo como serviçal dentro do palácio. Então, 4 anos depois chega a vez de Esther. E a história conta que quando ele vê Esther, foi impossível rejeitar Esther, porque Esther era de fato a mulher mais bonita. E ela foi preparada por Hegai, que era o cuidador, um eunuco cuidador das mulheres do rei, que preparou ela e fez todo o campo ali, e levou ela, e o rei se apaixonou, tornando-se então Esther a rainha, né, da Pérsia aí, na época de Assuero. Só que aí, pessoal, tinha um personagem lá chamado Amã, né, que vocês conhecem a história. Amã, o inimigo dos judeus. Amã era um amalequita, descendente de Agag. 1 Samuel 15. Assuero designou-o para ser o primeiro-ministro do seu reino. Era um camarada de posse de poder. Ordens foram dadas para que todos se ajoelhassem diante de Amã. Era costume isso. O faraó fez isso com José. Ó, debaixo da minha cadeira, acima da sua cadeira só a minha. O restante se curva diante de você. Por sua posição de autoridade, mas Mardoqueu recusou-se a cumpri-la em nome de sua fé. Irmãos, o problema de Amã não era com os judeus. O problema de Amã era com Mardoqueu. E o problema de Mardoqueu era que ele estava protegendo a Esther lá dentro. Então, tomado pela revolta, Amã passou a planejar o extermínio de todos os judeus que habitavam na Pérsia para vingar de Mardoqueu. Sua estratégia para aniquilar os judeus foi cercada por mentiras a Assuero, e Assuero cedeu seus caprichos do primeiro-ministro Esther, capítulo 3, quando ele vai fazer uma lei ordenando que matasse, né, os judeus. E aí, não basta matar os judeus, Amã prepara uma corda, uma forca, e falou, o primeiro que vai morrer que é Mardoqueu. Tá?
E aí, pessoal, nós vamos ver quando Esther, já dentro do palácio, descobre isso, Mardoqueu sopra a vela para ela, tá, vai acontecer isso. Vai lá e fala com o seu marido, dá um jeito de entrar na presença do rei. Aí o que acontece? O quebrantamento de Mardoqueu. A Esther combina com ele, enquanto ela vai à presença do rei, era para o povo de Israel orar. Então ele passa um pregão anunciando, vamos orar e jejuar, porque daqui tantos dias Esther vai entrar na presença do rei. Gente, um detalhe, Esther nunca poderia entrar na presença do rei. Ela era esposa do rei, rainha, mas só ia na presença do rei quando ele a chamasse. Esther entrou de forma atrevida, vamos usar essa expressão para vocês entenderem, ela entrou de forma atrevida, sem autorização na presença do rei. Isso daria ela uma pena de morte. Se o rei decidisse que não era o dia que ele queria ver ela, ele mandava matar. Só que naquele dia o rei estava tão apaixonado que ele disse, não, você pode fazer misericórdia para ela e deixar ela, que tudo que ela me pedir, se ela pedir até o império, eu dou para ela. Irmão, tudo Deus trabalhando na vida daquela menina, tá? E a notícia do desejo de Amã chega a Esther. Eu já falei que o plano de Esther para salvar o seu povo era esse. Enquanto o povo jejua e ora, Esther vai na presença do rei, tá? Esther se apresenta ao rei, já falei aqui, tá? Passados 3 dias do jejum, Esther entrou na presença do rei sem ter sido convidado, e o monarca aceitou prontamente a recebê-la. A Assuero questionou o que levara ela ali e dispôs a se atender seu pedido, mas neste primeiro momento Esther não expôs o que desejava. Ela disse, eu quero um banquete. Mulher de estratégia, mulher virtuosa, né? Não vai chegar lá na frente dos inimigos e já despejar o caminhão, não. Até porque ela não poderia, né, falar um negócio desse, que o objetivo dela era salvar o povo. Amã estava ali, né? Então Esther não expôs o que desejava. Convidou Assuero, o primeiro-ministro, Amã, para que participasse do banquete que estava preparado. E lá ela conta a história para ele. Olha, tem alguém querendo me matar, né? O Amã ficou maravilhado com o banquete, porém ao passar pelos portões do palácio foi tomado pela raiva ao avistar Mardoqueu, que estava de pé, recusando-se a ajoelhar diante dele. E aí vem, tá? Bom, ele vai fazer a forca, vocês conhecem a história, e aí ela conta a história para o rei, estão querendo me matar. Mas quem está querendo te matar? E aí Amã, o primeiro se levantar, não, mas ninguém pode te matar, você é a rainha, mas é você que quer matar, porque eu sou judia. E eles não sabiam que ela era judia, porque ele convoca as moças das províncias, das 20 e tantas províncias, 120 províncias, vêm as moças de todos os lados. E ninguém sabia quem era a origem de quem. E aí, quando ele anuncia que ela é judia, a casa cai para Mardoqueu, para Amã, tá? E aí, Mardoqueu é honrado, tá, pelo rei, porque a forca que foi preparada para ele, agora Amã e seus filhos e a sua família vai ser enforcada lá, tá? O rei leu o livro das crônicas, tá? Ele leu o livro das crônicas. Esse ato ficou um tempo apagado, né? O rei não sabia quem era Mardoqueu, até que ele leu o livro das crônicas do império e descobriu que Mardoqueu foi aquele que deu livramento para ele quando um dos seus eunucos queria matá-lo com vinho envenenado. Mardoqueu descobriu e assim não permitiu. Aí ele vai dar honra para Mardoqueu, tá? Interroga Amã sobre como honrar quem o salvou. Amã pensa ser ele um honrado, você conhece a história. Olha, faz um cavalo, né? Pega o melhor cavalo do rei, dá o anel do rei, dá a capa do rei, põe ele para desfilar no meio do povo, declama que esse aqui é o homem do rei, que acima dele é só o rei. Então faz isso para Mardoqueu. Irmão, eu imagino a cara de Amã, quando Amã, eu queria estar lá para ver a cara do Amã, quando o rei, a sua faz isso para Mardoqueu para mim, né? Foi um tapa na cara de Amã que o rei deu, porque Amã era idólatra, né? Corrupto, e aí o rei manda honrar Mardoqueu, e aí Amã é obrigado a andar na cidade, né, dando honraria a Mardoqueu, tá? E aí vem a ruína do seu inimigo, a ruína de Amã, tá lá na página 213, tá? E aí vem o edito a favor dos judeus, tá? Eu já falei aqui, Amã morre enforcado e Mardoqueu e Esther são honrados, tá? E é dessa forma que Esther é honrada. E aí, após ser honrada, né, diante do rei, e Mardoqueu também recebeu um cargo diante do rei, vai surgir o que nós chamamos de a festa de Purim, tá? A festa de Purim, o dia que foi o dia marcado, né? O dia que foi marcado para matar os judeus, que Amã falou, esse dia os judeus morrem. Aí Deus tirou a morte e colocou a vida, e aí deram o nome de festa de Purims, tá? A festa de Purim, né? O dia marcado para a grande matança dos inimigos, foram derrotados, porque grande temor veio sobre eles acerca dos judeus. A fama de Mardoqueu se espalha sobre a terra, tá? E os israelitas venceram seus opositores, ferindo-os, matando-os e destruindo-os a todos que levantaram para exterminá-los, tá?
E aí vem aí, ó, chegando o momento de celebrar a vitória e descansar de todas as peleias, decidiu-se instituir uma festa que ficou conhecida pelo nome de Purim, tá? A festa do livramento aí. E essa festa era celebrada em 2 dias, com grande alegria por toda a comunidade dos judeus. Esses 2 dias jamais deveriam cair no esquecimento, e de fato até hoje que esta data é observada pelos judeus com muita alegria, festa e troca de presentes, que é parecido com o nosso Natal, tá? Essa festa é parecida com o nosso Natal, quando eles receberam o livramento de Deus através da mão de Esther e Mardoqueu, e eles comemoram até hoje essa festa, tá? Deus abençoe o Lucas. Lucas está entrando conosco aí, meu amigo, tá? Diácono Lucas Pereira Coelho, nosso grande amigo Lucas, tá? Daqui da nossa cidade aqui. Deus abençoe você, viu, Lucas? Estamos te esperando aí, viu? Estamos te esperando lá, em nome de Jesus. Vence a batalha aí, vamos retornar conosco lá. Então a festa de Purim foi estabelecida e aí o povo recebeu a grande vitória. Gente, aí vocês querem um tema para essa mensagem? Eu estou preparando uma mensagem aqui, eu vou adiantar para vocês copiar o tema, tá? Para vocês pegarem o tema e poder utilizá-lo aí também, tá? Deus pode transformar a tua tragédia em triunfo, tá? Então, cadê o Guilherme? Guilherme tá aí? Guilherme tá aí, Pâmela? Faz o sinal de fogo aí, Guilherme. Faz o sinal de fogo aí pra gente ver. Então, pessoal, muito importante isso. Deus transformou a tragédia em triunfo, tá? Na vida daquele povo. E está estabelecido através de Esther. Então Deus pode usar você, viu, minha querida irmã? Viu, irmã Rosângela, Arlene, Claudirene, Pâmela, todas que estão aí, Bruna, quem mais? Irmã Flávia Noemi, a Senilda, todas que entraram aí conosco aí, e as que estão nos ouvindo no áudio aí, Deus pode usar vocês, tá? Através da história de Esther aí, vocês pegarem de exemplo essa história aí, e continuar sendo essas mulheres virtuosas, estudiosas e valentes que vocês são aí, pela graça de Jesus, tá bom? Bom, pessoal, nós vamos chegar no capítulo 5, e aí você vai dizer assim, que pena, esse livro acabou, passou tão rápido, né, gente? O nosso livro, ele passou muito rápido. Nossa, pai, esse livro é muito grande e passou rápido, né? Esse projeto nosso de uma unidade por aula, acelera muito, né? Mas também é bom porque a gente não pode ficar muitos anos nesse curso também não. Depois aí vocês têm que fazer faculdade comigo aí. Valdirene tá aqui, isso aí, a Valdirene tá aqui, ó, tá? Então, Valdirene, você é mulher virtuosa também, tá? Deus abençoe aí. E fica firme aí, prega sobre Esther aí que dá história bonita aí, tá bom? Gente, vamos falar dos personagens. O Instagram vai me derrubar daqui a pouco, aí eu volto fazendo encerramento, tá? Ele colocou Valdirene. Valdirene ou é Claudirene, né? Claudirene, então tá bom, Deus abençoe Claudirene. Ai, Jesus, vamos lá. Capítulo 5, personagens da história que inspiram a nossa caminhada. Eu vou ler um versículo para vocês aqui, de 1 de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Tem um versículo que fala assim, ó: que o Senhor me abençoe muitíssimo e amplie os meus termos, que a tua mão seja sobre mim e que o mal seja afastado da minha vida. Quem falou isso, gente? 1 de Crônicas, capítulo 4, verso 10. Quem falou essa frase aí, esse versículo? Vocês conhecem essa história? É Jabes, o nosso ilustre homem de oração. Jabes, o exemplo de oração, né? Ele tinha tudo para dar errado na vida, fez uma oração a Deus de Israel, se converteu e Deus mudou a história de Jabes. Então nós vamos falar de alguns personagens aqui bem rapidamente. Eu estou fazendo uma horinha aqui para ver se o Instagram me derruba, mas não derrubou. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente pegar a história toda aqui, eu vou dar uma pausa aqui, vou forçar a pausa aqui, e em 1 minuto e meio, tá? Eu volto, tá bom, gente? 1 minuto e meio eu volto. Bruno, eu tô dando uma enroladinha para ver se o Instagram derruba, não derruba. Então eu vou parar aqui, forçar a parada aqui, 1 minuto e meio eu vou postar o vídeo, postar o áudio, e eu volto para a gente encerrar com o capítulo 5, falando de Jabes, Rispa, Caleb, esses personagens que nos inspiram, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou derrubar aqui, ó, 1 minuto e meio a partir de agora.